Boa tarde. Boa tarde. Que bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer o convite e a confiança de me convidar para palestrar aqui nessa tarefa. Para mim é um prazer, é uma alegria poder participar com vocês. Eu vi o título ali, eu creio que seria o tema aqui da escola, né? Família, seu abraço. É meu lugar preferido no mundo. A família é algo instituído por Deus. A família, desde o princípio, ela foi uma instituição de Deus. E eu quero primeiro me identificar com vocês e dizer o seguinte: eu sou de Sobralha, né? Estou ausente de Sobralha há 47 anos. Eu fui para Ipatinga e trabalhei nas Minas 36 anos. Eu quero começar dizendo o seguinte: a preocupação, eu fico vibrante até com a preocupação das escolas, da diretora, de estar preocupada em falar com a família, com os pais, com as mães, com os filhos. Isso é muito bom, né? Porque isso no tempo da minha infância de estudar, era somente estudar e não tinha preocupação de estar chamando os pais nas escolas, as mães. Era muito difícil acontecer isso. Mas por causa do mundo que nós estamos vivendo hoje, a escola está preocupando, além de preocupar em educar os filhos, ensinar os filhos a aprender, estão preocupados em ajudar a família. Olha que bom! Em ajudar a família na criação dos filhos, até para orientação, porque nós estamos vivendo uma época difícil. E quando há uma crise, né, eu entendo que as professoras, a diretora percebe que está havendo uma crise no meio da família. Eu quero dizer para vocês o seguinte: se vocês puderem fazer silêncio, vocês vão me ajudar. Eu quero dizer o seguinte para vocês: durante os 36 anos que eu trabalhei nas Minas, houve crises na empresa. Quando acontecia uma crise financeira na empresa, a primeira coisa que a empresa fazia era o seguinte: chamava, reunia e falava o seguinte: olha, nós vamos usar não usar os copos descartáveis mais. A empresa não vai doar mais os copos descartáveis para ser usado para o cafezinho e para a água. E eu pensava comigo, gente, uma empresa do tamanho da Uzi Minas, economizar copos de plástico descartáveis, eu ficava preocupado com aquilo. Mas depois que eu fiz a conta, um cafezinho normalmente a pessoa toma. Era normal no escritório a gente tomar café 4 vezes ao dia. Tem gente que tem hábito de tomar, né? Esse copinho pequenininho, tomar mais de 4 vezes ao dia. Então era 9.000 funcionários gastando 4 copinhos, dá 36 mil. 4 vezes 9 dá 36. 36 mil copos por dia. Isso no mês, se você multiplicar 36 por 3, vai dar 1.080.000 copos por mês. Pequeno, copo pequeno. E os descartáveis de água era também a mesma coisa. Olha aí, então dava uma economia de mais de 2.196.000 copos por mês. Parecia que é algo pequeno. Sabe quando a família ela começa às vezes com algo pequeno, coisas que vem penetrando na família para agredir a sociedade, agredir a família. Os pequenos problemas que nós temos que começar a corrigir. Tem um ditado que a pessoa diz o seguinte: ninguém tropeça em uma grande pedra, ele sempre tropeça na pequena. Então, eu quero dizer à família o seguinte: que as famílias precisam de se cuidar dos filhos, ter atenção para os filhos, cuidar dos filhos, porque os filhos estão vivendo uma época uma época boa, vamos
vamos dizer assim, uma época boa, uma época da tecnologia, uma época em que você sabe, uma criança de 4 anos sabe de tudo, sabe, talvez ela pega um celular e sabe muito mais que eu. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui já viu falar, quando Deus criou Adão e Eva, que colocou no jardim, vocês lembram que ele falou que tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida? Quem vocês sabem disso? Quem sabe da árvore do conhecimento do bem e da vida? Vocês sabem? Eu creio que sim. Ok. Sabe o que se tornou isso aqui? O que é isso aqui? Celular. Mas isso aqui se tornou uma árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui é uma fonte extraordinária para pesquisa, para você pesquisar e achar coisas maravilhosas. Mas se você quiser também partir para o outro lado do mal, aqui dentro tem de tudo. Tudo de ruim está tendo aqui. E eu quero falar com os pais e com as mães. Os seus filhos estão ficando perdidos dentro da sua casa. Vocês estão deixando os filhos se perder dentro de casa. E os filhos estão cada vez mais se rebelando porque eles não têm comunicação nenhuma com os pais. E os pais não estão se importando com isso. Os pais não estão se preocupados. O filho está tranquilo, guardado dentro de um quarto, olhando o celular. Você sabe o que ele está olhando? Para nós não é novidade o que eu vou dizer aqui. Vocês devem ter observado o quanto de atentados estão acontecendo nas escolas. Sabe por quê? Por causa de jogo e desafio. E os jovens estão enveredando, os adolescentes estão enveredando. São pessoas novas. Estão enveredando para esse lado, para o lado do mal. Eu espero que os pais estejam me ouvindo. Por causa do barulhozinho, o pessoal acho que não consegue ficar em silêncio, né? Eu espero que esteja me ouvindo, né? Eu sei que a maioria está me ouvindo. Tenha cuidado dos seus filhos. Observe o que os seus filhos estão vendo no celular. Observe o que os seus filhos estão fazendo. Se eles estão realmente vendo coisas boas. Se eles estão vendo coisas boas. Poucos dias passou uma reportagem na televisão falando o seguinte, que está acontecendo o chamado Rachadinha Paulista. É um desafio para as pessoas, é um desafio para os jovens pegar um veículo, e o desafio é o seguinte: ver quem passa no sinal vermelho sem acidente. É desafio. E eles vão pela loucura, eles estão vendo o que está enchendo a sua mente de coisa ruim. Eles estão praticando isso. Vocês devem ter visto um casal que fora morto por causa dessa rachadinha paulista. Passou na televisão, vocês devem ter visto. Eu criei isso. Bem rapidinho eu quero falar o seguinte: quais são os deveres dos pais para com os filhos? Quais são os deveres dos pais para com seus filhos? Aos pais incumbe o dever de sustentá-lo, guardar convivência, assistência material e moral, educação dos filhos menores. Isso são responsabilidade dos pais. São os deveres dos pais para com os filhos. Os filhos precisam de ser educados em casa. Filho que não honra pai e mãe,
irá honrar a Deus. Dificilmente não irá honrar a Deus. Então os filhos precisam de honrar pai e mãe, e os filhos estão perdendo o respeito da família. Sabe, hoje pega o celular, você faz uma selfie com toda a família lá, alegre, sorrindo, mas aquilo ali não é verdade. A família está desestruturada por completa. Quem manda hoje na família? Quem dera que fosse. Que bom que você pensa assim, meu filho. Hoje o que está mandando é a tecnologia, é o celular. Troca-se de celular todo ano, todo Natal, no data de aniversário, estão trocando. Os filhos cada vez mais querendo o celular. Ah, se ele é 9, ele quer o 14. Então os pais precisam de preocupar, os pais precisam de investir. Eu quero deixar bem claro para os pais e as mães: invista nos seus filhos. Não espere acontecer algo. Às vezes vocês pensam: não tem problema não, meu filho está bem. Mas os pais às vezes só vão pedir socorro depois que a situação mudou, depois que foi perdido pelas drogas, depois que foi perdido pelo mundo de iniquidade, pelo mundo de pecado. Às vezes vai acordar os pais, e aí acordou uma hora que os filhos não vão obedecer mais, porque você não teve convivência com seus filhos dentro da sua casa. Vocês precisam saber isso. Até quando? Isso aqui vocês sabem. Até quando os pais são responsáveis pelos filhos? Os pais são responsáveis pelos filhos até os 21 anos de idade. Depois disso, nós entendemos, e a lei entende, que eles são responsáveis e capazes de responder pelos seus atos. Quais são os deveres da família? A família precisa de educar. Família, pai e mãe, precisa de preocupar em educar os filhos. Educação, profissionalização, cultura, a dignidade, o respeito e a convivência familiar. Para convivência familiar precisa de diálogo. Os pais precisam de dialogar com os filhos. Os pais precisam de dialogar com os filhos. Às vezes o pai e a mãe trabalham fora por causa do mundo que nós estamos vivendo. O pai e a mãe trabalham fora e os filhos ficam nas escolas até as 4 da tarde, até 5, sei lá, o dia todo. E quando é à tarde que os pais precisam conversar com os filhos, não conversa com os filhos. Não há diálogo, não há amizade entre pais e filhos. Sabe, eu tenho saudade do meu pai e tenho saudade da minha mãe. Foi um tempo diferente do tempo de hoje. Foi um tempo diferente. Os pais corrigiam, os pais batiam na hora que fosse necessário, mas também mostrava todo o amor que era necessário para os filhos. Nós sentimos valorizados. Os filhos vão se sentir valorizados e vão chegar aqui na escola e respeitar a tia se eles respeitarem pai e mãe. Se eles não respeitarem pai e mãe, muito menos eles irão respeitar as tias. E depois às vezes os pais são chamados na escola e eles ainda vão se posicionar do lado do filho, porque ele não conhece o filho que tem. Não conhece o filho que tem. Sabe por quê? Porque não convive com seus filhos. Jovens e adolescentes e crianças, pensa no que vocês precisam de fazer. Vocês têm juízo suficiente para viver uma vida íntegra, para viver uma vida honesta. Da mesma forma que vocês tendem para o mal, vocês podem tender para o bem. É isso que é o importante. Qual é o perfil dos pais na educação dos filhos? Os pais têm
muita importância na educação dos filhos. Os pais também são os principais agentes para que os filhos se tornem pessoas íntegras. Os pais são agentes para que seus filhos se tornem pessoas íntegras, que façam a diferença na sociedade. Qual a importância dos pais no processo do aprendizagem? Qual que é a importância dos pais? Quando os pais colaboram com a vida escolar dos seus filhos, eles estão comprovando a importância que os filhos têm em sua vida. Isso pode contribuir para o alcance de bons resultados, porque ao se sentir valorizado, a criança fica mais confiante. Se os pais se der a educação que esperam, nós esperamos, que a escola espera, as crianças elas vão ter um aprendizado muito melhor. Provérbios capítulo 6, um rei, Salomão, ele deixou um verso no capítulo 22, verso 6, ele diz o seguinte: ensina o seu filho no caminho em que deve andar, para quando ele for velho, ele não se desviará dele. E como é que nós vamos cobrar resultado se nós continuamos fazendo as mesmas coisas? Como eu vou cobrar resultado do meu filho, sendo que eu não faço nada por ele? Eu continuo ignorando ele. Eu gostaria de dizer aos pais e às mães presentes aqui, o que a escola espera? Quando a escola promove isso aqui, ela está dizendo, é como se ela estivesse dizendo assim: olha, nós estamos em crise, nós precisamos de socorro, a família está em crise, a família precisa de socorro, para que os filhos cheguem aqui e tenham condições de aprender, tem condições de respeitar os professores. Eu espero, estou encerrando, eu espero que vocês possam realmente ter entendido qual que é a responsabilidade dos pais, das mães, na educação dos filhos. Na educação, os filhos vêm aqui para aprender, os filhos vêm aqui para aprender a se multiplicar, aprender geografia, aprender história. Aqui as professoras não têm condições de educar o filho, porque se ele não for educado em casa, ele é capaz de agredir a professora. É capaz de agredir a professora. Eu tenho uma irmã, eu vou falar isso aqui agora no final, me lembrei. Eu tenho uma irmã, para dar uma referência a vocês melhor, eu tenho uma irmã que já foi professora aqui em Plautinho Soares. E ela, todas as vezes que fala em Plautinho Soares, ela vibra, ela gosta disso aqui de coração. Eu creio que os alunos, é lógico que não tem nem lembrança e nunca, nem vai lembrar. As professoras, pelo que eu vi, que são tão novas que talvez tenha sido o aluno dela, a Dorcas. Alguém conhece a Dorcas? Opa! Então ela não é mais pessoa. Então os pais, né, o seu irmão da Dorcas, sabe de quem eu sou filho. Então eu sou bem próximo aqui também de Plautinho Soares, né? Era um tempo diferente. O tempo que ela foi professora aqui era um tempo diferente. Sabe por quê? A tecnologia não tinha chegado ainda nas mãos das crianças, e elas não estão tendo, os pais não estão tendo controle sobre isso. Eu tenho um netinho, está aí em especial. Levanta a mão, levanta. A gente vigia ele, a minha esposa também está ali. Ela vigia ele, tudo que está vendo no celular. E a tendência, eu não sei por que isso, ele ouve muita música boa, mas se descuidar um pouquinho, roda o celular,
Daí a pouco ela escuta uma música diferente, ela fala: "Show, peraí, você está vendo o quê?" Ele mete o dedinho e muda. Na hora. Ele bate o dedinho e muda do que ele está vendo. Sabe, ele sabe que está vendo a coisa errada. Ele sabe que é proibido. Então, meus queridos jovens, minhas queridas adolescentes e adolescentes e crianças, não use o celular para sua destruição. Use ele para que você possa crescer cada vez mais intelectualmente. Ok? Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. E passa a palavra à diretora, né? Paulo.